Olá, bem-vindos ao canal Professor Carlos Alexandre Costa. Estamos estudando o livro Para Além da Bíblia do historiador italiano Mario Liverani. Estamos especificamente lendo a página 44, onde daremos sequência do exato ponto onde paramos anteriormente. Eu vou ler toda a obra aqui neste canal, estou lendo outros livros também e explicando-os. Se você tem o desejo de que eu leia algum livro aqui e comece a explicar também, deixa aqui nos comentários a sua sugestão de livro para que eu venha estar lendo e explicando para vocês, tá bom? Livro de história do Antigo Israel, história de arqueologia bíblica, teologia do Antigo Testamento e temas afins, tá? Vamos lá então? Vamos estudar a questão do templo ali no século 13, século 14, antes da Era Comum. Como era a arquitetura do templo, qual era o papel do templo, a função do templo neste período da história do território sírio-palestino, do território do Antigo Israel. Resta falar do templo. Conhecem-se da arqueologia diversos tipos arquitetônicos para os templos do século XIII. Este século XIII aqui é o século XIII a.C., século XIII antes da Era Comum. Então, o território tinha diversos tipos de templos. O tipo de 3 ambientes em madeira, como o de Azor, com as suas ricas decorações em pedras, as estelas que a Bíblia chama de Macebot, o tipo em torre, Migdol, como em Meguido e em Siquém, e outros ainda. Devemos entender que o território antigo, quando nós lemos somente a Bíblia hebraica e temos uma versão da narrativa monoteísta, você vai concordar comigo. A impressão que nos passa é que apenas haviam altares, lugares altos, altares em bosques, em cantões daquele território. Nos parece que a narrativa bíblica nos apresenta uma terra politeísta, mas que não nos fala acerca destes templos, que eram vários. Ou seja, você já sabe que acompanha meu trabalho, não somente aqui, mas no Verdades Ocultas da Bíblia também, que não existe essa de israelita ou cananeu. Todos eram cananeus e israelita é uma forma apenas étnica de identificação posterior. Então são cananeus que se identificam como israelitas. Aquela história que você conhece é apenas uma narrativa simbólica para fazer uma construção de um mito nacional. Então, isso é um fato. Professor, aonde isso não é fato? No meio comum, na literatura não especializada, na literatura confessional, na literatura teológica. Agora, quando a gente fala de ciência, que já foi feito exame de DNA, que tudo aquilo ali foi escavado, ao contrário do que muitos dizem que não foi, tudo aquilo ali foi escavado e continua se escavando até hoje, com uma ou outra ressalva, ok? Nós já sabemos dessa questão. Então, não existiam apenas altares no território do Antigo Israel. Existiam templos, vários templos. Templos estes que foram escavados, tá bom? O que a Bíblia chama de Macebot, você tem nestes outros templos. Inclusive, eu acabei de fazer um vídeo no Verdades Ocultas da Bíblia falando sobre o templo paralelo que foi encontrado na cidade de Davi. Claro, paralelo é só uma terminologia, mas um templo em Jerusalém. Foi encontrado um outro templo em Jerusalém, tá bom? Lemos ali o artigo, explicamos as questões importantes desse achado arqueológico, tá? Mas no cenário
político delineado acima, o templo tem um papel totalmente secundário, em contraste com o papel que tinha no Egito ou na Babilônia ou até na Anatólia. Eu, uma vez, lendo aquele livro, dando uma aula no VOB, do livro do professor Mário Liverani, um outro livro dele que é Histórias de Israel e a História de Israel, se não me engano, esse é o título do livro. Eu estava demonstrando que a maneira ao qual o templo opera, que nos é apresentada na narrativa bíblica, é a maneira do modelo persa em diversas ocasiões. Nós estamos literalmente vendo em algumas redações bíblicas um anacronismo. A maneira como dizia-se que o templo operava no passado, na verdade, era o modelo de operação do templo persa mais à frente. Então, você vê claramente, percebe claramente mais essa questão quando você compara os documentos históricos à própria narrativa bíblica de como era o modelo operante do templo. O templo em Israel não tinha, no Israel antigo, o templo da época ali já dos cananeus, século XIII, fala-se templo dos cananeus, quando nós voltamos a uma visão de narrativa bíblica separando israelitas e cananeus, tá bom? Nós vemos que havia já, a gente tem como ver como funcionava no Egito, na Babilônia, na Anatólia e dentro do próprio território do antigo Israel. Vamos lá. Os sacerdotes são classificados entre os homens do rei. Os templos são edifícios de modestas dimensões, adequados ao culto em sentido estrito, porquanto casas de Deus. As cerimônias com afluxo de fiéis se desenvolvem em área aberta, não envolvidas em atividades econômicas ou comerciais, por acaso lugares de rico entesouramento. Uma outra coisa muito interessante, quando a gente vai falar acerca das dimensões destes templos, vamos dizer assim, do Israel antigo, estes templos modestos, é que o templo de Salomão, de acordo com as próprias descrições bíblicas, é um templo modesto. A minha casa que eu resido, eu sempre falo isso como analogia, é maior do que o templo bíblico de Salomão. É uma capelinha. É só pegar o texto que fala das medidas do templo, o texto lá das crônicas e o texto do livro dos reis, que traz a medição do templo de Salomão, pega aquilo ali em côvados e converta em metros. E faça o cálculo dos metros quadrados. Era uma capelinha. Literalmente, não era um grande templo. A descrição daquela grandiosa obra não bate com a descrição do tamanho do encerramento daquela obra. Era um templo modesto. Fora que nós também já lemos um artigo científico, do qual leremos aqui também futuramente, né? Estudaremos ele novamente, sobre a questão do Templo de Jerusalém, esse Templo de Salomão, que na verdade remonta a duas questões importantes. Primeiro, um antigo santuário jebuseu. Segundo, um templo que revela características de templos de adoração a divindades solares. Então, essas duas coisas nós estudamos aqui. Um artigo científico falando acerca do templo e também um trecho do livro de J. Glenn Taylor e A.W. Anderson. Quer dizer, estudamos aqui no Universo Bob, né? Estudamos no Verdades Ocultas da Bíblia, tá bom? Vamos lá. Por certo, os rituais têm o rei como ator protagonista, juntamente com a rainha, se trata de rituais de fertilidade. Servem para o acreditar junto da população como avalista da correta relação com o mundo divino e para lhe conferir uma certa aura de sacralidade. Mas o mundo da política parece o mais laico,
que jamais se viu em todo o Oriente Médio até então. Muito interessante, né? Eu recomendo que vocês comprem, né? Adquiram a obra do professor Mário Liverani, Para Além da Bíblia. No próximo vídeo que estivermos lendo esta obra, iremos continuar, melhor dizendo, da exata parte aonde paramos, na página 45, item prosperidade econômica e trocas comerciais. Porque Israel, o antigo território sírio-palestino, ele era bem ativo economicamente. Tinham pessoas comprando, vendendo, trabalhando. Tinha gente que ocupava aquela terra e tinha atividades importantes naquela terra. Muito obrigado por ter assistido a mais um vídeo no canal Professor Carlos Alexandre Costa. Um abraço a todos. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to